Olá, Leonardo. Manda aqui o volume do microfone. Preparando. Vamos corrigir o seu exercício e o do José Armindo. Abrindo então sequência do exercício. Vamos ver o que você mandou pra gente. Leonardo Paiva, José Armindo. Você mandou algumas dúvidas aqui. Vou copiar isso aqui para a gente tirar essas dúvidas durante a correção. Você disse que não implementou a lista de grupos que apareceu na correção. Estão na apostila? Não, esses exercícios aqui são novos, é uma atividade extra. Criei o arquivo do início e a data já passou. Ocorreram alguns comportamentos desinteressantes. Sim, vamos olhar então no exercício. Após algumas tentativas, adiantei a data de início do projeto para 1/9. Ocorreram alguns comportamentos, certo. Dessa forma, suponho que alguns erros possam acontecer caso dados no planejamento do arquivo que os projetos já tenha passado. É porque ele cria as soon as possible e a data corrente. Tem que ver como é que está a data corrente. Ele coloca a atividade a partir da data corrente, como se fosse o mais cedo possível. Deixa eu ver. Vou ter que olhar o seu E7. Vou guardar isso aqui para poder me lembrar. Vamos ver isso depois, no seu E7. Fora isso, você entregou. E a gente passa para o exercício E6 por revisado. O E6 por revisado do Leonardo. Está aqui. E por conta do exercício E7, a gente encontra a dotação orçamentária. E aí necessita de um grupo novo para apoiar. O primeiro conjunto de algarismos é o 104. Pode anotar aí. Abrindo o seu arquivo, abrindo como leitura e gravação. Vamos ver o que você colocou aqui. Modo 25, e o modo 25 tinha uma tabela com algumas informações. Os campos são Indicator, Name, Type, Budget, classe de custeio. Texto 23 é classe de custeio, tem que ser renomeado. Rótulo de material não existe, sim, unidade de material. Dá uma olhada na sua correção passada. Grupos de trabalho, unidades máximas, ok. Vamos olhar o seu classe de custeio.
Observa, texto 23 não foi renomeado para classe de custeio. Aqui nós temos o tipo de recurso, dotação orçamentária yes or no, cláusula de custeio. Vamos ver aqui, yes. Você então tem investimento, operação e operação de work. Aqui em VIOP. Fora isso, você classificou outras coisas também como in VIOP. Então, a ideia é de você administrar os campos, entender esse campo de orçamentação, e eu vou preservar o seu arquivo, porque quando eu precisar abrir, vou até deixar ele aberto. Quando eu precisar abrir o seu arquivo de projeto, ele vai invocar isso aí. Temos ISS, ICMS, deixa eu ver aqui, verba de apoio. Então nós temos outras rúbricas financeiras aqui que você provavelmente poderia utilizar. Tá, agora vamos ver o seu. E7, porque o E7 usa os recursos novos que você colocou dentro do seu pool de recursos. Esse é o E7 do Leonardo. Bom, já quem está falando de E7, pode pegar outro número aí. E7 tem bastante coisa, né? Várias tabelas. Ó, eu vou abrir o pool de recursos. E aí ele vai tentar localizar, não achou no seu diretório. Então eu vou ser obrigado agora a, já que eu estou com os dois aqui, eu vou pegar o seu projeto em Tools, Resource Share, Share Resource, vou usar o que está aberto. Ok? Dessa forma eu consigo restabelecer o link para poder trabalhar aqui com os dois. Então, vamos olhar agora especificamente o seu E7. O que nós imaginamos encontrar no E7? Condições para você ver o custo do projeto e depois até tentar nivelar, organizar isso pelo custo, pelos limites orçamentários. Então, um modo novo que aparece é o modo 195, estimativa dos custos. O porquê estimativa dos custos? Porque por conta de você ter dentro do Task Usage todos os recursos alocados, você consegue calcular o custo total de cada uma das atividades, consequentemente dos pacotes, produtos principais e do projeto. Aqui nós temos o modo 95, a gente encontra uma tabela específica, e eu vou dar uma olhada aqui nos campos para chamar a atenção. Os campos fixos, aquele campo Fixed Cost, e imposto 1, renomeado, imposto 2, preço de venda, para que você faça uma composição de custo, e aqui eu acredito que no final você tem uma fórmula. Linha de base, que é o Baseline Cost. Nesse caso eu não acredito que seja a linha de base, seria o próprio Cost, não o Baseline Cost. É o Cost que você achou, vezes a soma dos impostos
E para o produto ou sumário, você colocou a soma dele. Aqui é o custo da linha de base. Baseline cost. Aqui é o custo total do cenário atual do seu projeto. Então, o preço de venda vai ter que estar amarrado a esse custo total. Isso é a última linha de base que você mexeu, trabalhou, alguma coisa assim. Claro que quando você chegar a essa conclusão e definir que isso está bom, você teria gravado a sua linha de base e ela ficaria exatamente igual a esse cenário. O preço de venda está ligado a esse cenário que está preservado. Os impostos aqui, se aparecem, são automaticamente em porcento, naturalmente, né? Aqui poderia colocar em porcento, são automaticamente acertados. Então, deixa eu verificar se tem alguma superalocação de recursos ainda. Não. Todo mundo aqui parece que está azul, sem superalocação. Então, o módulo 9.5 já permite o trabalho da estimativa de custo. Composição de custo analítica, composição de custo, não, custo sintético. Composição sintética. Bom, temos o módulo 205. Onde está o módulo 205? O módulo 205 é apoio ao orçamento, visão org. Tem o 205, 215. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. 205, edit, mostrar no menu. O que nós estamos vendo aqui? É o dinheiro, o custo, a composição de custo, ou todo o restante que nós já vimos, distribuído ao longo da estrutura analítica da organização, que é o org. Mais uma vez eu vou chamar a atenção do customizar campos, pegando o outline code que você utilizou, editando de forma que todo o conjunto seja copiado e colado aqui. E aqui é o 1, que tem 1, 2. 1, 2, 3, 1. Dessa forma, quando você invocar o módulo novamente, ele vem com o nome do componente sem a separação por pontos. Fica mais elegante, digamos assim. Então, todos os custos agora estão distribuídos dentro da estrutura organizacional. Agora, vamos analisar uma coisa aqui. Quando você faz o módulo 205, que é estruturado pelo org, é bom lembrar que você tem um view, table e grupo. Vamos olhar o seu grupo. Se você deixar marcado Show Summary Task, nós vamos ter a seguinte coisa estranha. Esse projeto custa 1.400.000 e pelo módulo 9.5 esse projeto custa 378. Como é possível então nós temos um projeto que dentro de uma estruturação custa 378 e dentro da outra estruturação custa 1 milhão? Isso é explicado porque o grupo sempre estrutura e classifica
pelo último nível da composição analítica de projeto, da EAP. E quando você cria um grupo e pede para mostrar também, além do último nível, que são as atividades, quer que mostre também os produtos, você duplica a informação. Por exemplo, instrutores tem esses 3 custos que dão o custo do instrutor. Ou seja, ou é o conjunto desses 3 recursos, esses 3 custos, ou é os instrutores. Se colocar os 2, fica dobrado o valor. Se você impor que seja só apresentada o último nível da EAP, nesse caso são as atividades, aí você vai encontrar 378.911, não havendo duplicidade. Então, para efeito de entendimento, a estrutura analítica de organização compila agora os custos por elemento organizacional e não os produtos que eles produzem, mas nesse caso as atividades. Se você quisesse ver só os pacotes de trabalho, o resultado seria o mesmo, mas aí você teria que fazer um filtro pedindo para mostrar só os pacotes de trabalho, eliminando as atividades. Leonardo 845. É uma diferença que aparece que a gente chama atenção durante os exercícios. Próximo modo é o 215, padrão mês. Ou seja, apresentação do orçamento padrão mensal. Aqui nós temos o custo analítico, composição de custo analítico, ao nível de atividade, ao nível de recursos, nível do projeto, e do lado direito a gente tem o valor mês a mês. Por isso que o nome é orçamento mês. Setembro, outubro, novembro, dezembro, você tem aqui não só o valor do período, como também o valor acumulado que você colocou aqui. Eu não tenho certeza se a gente pede o valor acumulado aqui, eu teria que olhar no material se isso aqui é colocado. Vamos pegar o da semana, que tem a mesma estruturação, porém semanal. Nós não temos mais o semestral. Acho que nós tiramos isso, né? Tiramos. Era muito modo, não era necessário. Deixa eu ver. Vamos ver agora o modo 235, a parte em que entra a dotação orçamentária, o dinheiro que vai financiar o projeto. Vamos ver o 235. Daí o motivo da linha 0. Daí o motivo da tabela possuir a inclusão dos 3 elementos de recurso budget, aparecer um dinheiro em rúbrica de investimento ou operação, que teoricamente juntos dão 360. Olha, isso não vai dar dinheiro não. Olha só, Leonardo, a dotação financeira tem que pelo menos ser igual ao custo do projeto. E normalmente o investimento é maior que a operação, normalmente. Então vamos colocar aqui 350 mil. É pouco. 50 mil. Com esse dinheiro, pagamos isso aqui.
Quando você coloca ele aqui, ele rateia linearmente. E ao ratear linearmente, você vê que o dinheiro do mês entrando não paga o dinheiro do mês saindo. Nesse aqui pagou, nesse aqui pagou, nesse aqui pagou. Então eu vou copiar todos esses elementos aqui, sendo que em maio nós temos uma despesa e não temos uma receita, uma dotação orçamentária. Eu vou chamar o Excel, enquadrar ele na tela, colar, chamar, concluir, só para a gente discutir que a barra vermelha é o dinheiro que a empresa coloca no seu projeto, e o azul é o dinheiro que o projeto demanda para existir. Primeiro, segundo, terceiro mês, o dinheiro dá e sobra. Quarto, não dá, falta. Quinto, dá, e no nono falta e você não tem, sendo que o oitavo também não fecha. Então, teríamos como dizer que é necessário fazer a compatibilidade entre o valor que entra e o valor que sai, ou o valor que entra e o valor que vai sair. Isso é feito quando você ajusta na mão os valores aqui. Aqui e aqui. Aqui está maior, aqui está menor. Então aqui colocaríamos 4.000. E aí o dinheiro já fica suficiente. Aqui colocaríamos 1.000. O dinheiro ficaria, não, insuficiente, 1.500. Aí fica suficiente. E assim você vai compatibilizando o financiamento, a dotação orçamentária com a despesa do seu projeto. Esse módulo 235 foi feito para você alocar isso, supondo que o patrocinador vai fornecer os recursos necessários financeiros para você viabilizar a existência do seu projeto. O módulo 245 é em função da sua classificação. Você vai ver que houve um investimento de 23, mas as coisas que você, os recursos que você classificou como INV são maiores do que aquilo que está previsto de entrar, enquanto que a operação tem um dinheiro que sobra para pagar. Além de você tomar conta do fluxo financeiro, você tem que ver se o dinheiro que entra consegue suportar os custos. Vamos ver aqui. Aqui nós temos de investimento. Quem aqui é investimento? Só isso aqui? Deixa eu olhar a sua tabelinha de recursos. INV. Ó, tem esses dois de investimento. Eu vou mudar isso aqui para ficar um pouco mais interessante. Vamos dizer que todo gasto com essa aqui seja no nível de investimento. Esse aqui também. Esse aqui também. Quando você voltar para o seu projeto e pedir para mostrar novamente o módulo 245, nós vamos ter uma composição de gastos a título de investimento, cujo dinheiro classificado como investimento não suporta, enquanto que o nível de gastos
operação, sobra. Essa compatibilização agora não é patrocínio, despesa, dotação orçamentária, despesa. A compatibilização agora é do dinheiro classificado contra o patrocínio, a verba carimbada e classificada para efeitos de contabilidade. Esse é o objetivo desse modo aí. Bom, se esse é o objetivo desse modo, mais uma vez, mais um número para você. Depois do 245, tinha aqui um grupo, que é o clássico custeio. Tá legal, já foi feito. Deixa eu ver aqui as recomendações para correção. E até você tem uma pergunta também do trabalho 7. Linha de base, você tem linhas de base aqui. Você tem linha de base que deveria ser salva em diferentes épocas, porque uma foi da aula 5, uma da aula 6 e uma da aula 9, da aula 7. São 3 linhas de base diferentes. E a última fica com a atual. Deixa eu ver se tem alguma coisa chamando atenção. Temos um relatório também para ver. Vamos ver a sua pergunta que nós deixamos aqui. Criei o arquivo para início das tarefas no dia 1/7, que já passou. Então, vamos verificar isso. Você botou para 1/9. Mas a data corrente está como 25/7. Vamos dar uma olhada nisso. Estamos com o seu projeto aqui. E eu vou colocar aqui read lines, current date, e vou colocar aqui o status date, vou encolher para poder enxergar o azul e o vermelho. Então vamos olhar. O começo é 1/9, mas hoje é 25/7. E status date, eu vou botar NA. Pronto, está aqui. Se eu colocar uma atividade nova aqui, ela vai aparecer colada na data de início do projeto. Não vai aparecer na minha suposta data atual. Se eu colocar a data para frente, ou setembro, outubro, e colocar uma atividade nova aqui, ela continua aparecendo em relação à data de início do projeto. Se você vier em Tools Option, Schedule, novas atividades começam na data do início do projeto e não na data atual. Se eu colocar na data atual, que eu não sei qual é a data atual, pode ser qualquer uma. E aí ela não está começando junto dessa aqui. Por conta disso, você pode ter coisas estranhas acontecendo e você precisa manter o ajuste conforme nós combinamos. Ok? Continuando a sua pergunta. Após alguns resultados, botou... basicamente seria isso para você analisar. Resumindo isso aqui, fechado, ok, como correção. Prepare-se para mandar os acertos que forem necessários. E nós vamos ver agora do Leonardo. Onde está o Leonardo?
Leonardo Paiva não entregue o RIP. Mouse. Vamos ver o relatório Word do Leonardo. Leonardo não entregue. Mouse. Vou botar por aqui. Lembrando que eu vou ficar doente. Dá tempo para acertar. Mouse. Então, Leonardo Ferreira Pinto. Varremos todos os seus trabalhos. Até agora entregue. E vamos partir para a correção do jovem José Armindo. Para terminar, esse número aqui que provavelmente é primo. Aliás, você vai aproveitar e vai mandar a resposta para saber se 871 é primo ou não é primo. Números primos são aqueles que têm divisores somente ele e a unidade. Um abraço.